Meu nome é Paulo Miranda, eu sou médico formado pela UFMG, endocrinologista, com mestrado e doutorado também pela UFMG e sócio fundador da MedGo, que é essa plataforma multisserviços que tem como objetivo auxiliar no processo formativo do acadêmico de medicina e do jovem médico, né, trazendo vários serviços que vão auxiliá-los nesse desenvolvimento. Convido vocês a conhecer as nossas mídias sociais, os nossos sites, nos acompanhar para que vocês vejam tudo que podemos oferecer para a sua carreira. Nós temos cursos, temos mentorias, né? E aqui eu vou apresentar para vocês o curso Vida e Carreira, que é um curso multidisciplinar que tem como objetivo trazer os múltiplos aspectos do desenvolvimento da carreira médica, desde a carreira técnica e os múltiplos caminhos que a gente pode seguir, como também aspectos muito relacionados com a nossa vida, o nosso dia a dia, como as nossas finanças, né? A nossa contabilidade, a gestão do nosso negócio e também da nossa casa e o nosso dia a dia, aspectos jurídicos da prática médica e como nós podemos desenvolver melhor a nossa comunicação. Isso tudo trazido por pessoas, professores, que são especialistas na área e pensaram esse conteúdo só para você. Falando um pouco da carreira médica, nós observamos que a medicina é uma profissão que nos oferece múltiplos caminhos, múltiplas formas de formação. Contudo, a base para desenvolvê-la é uma só. Então é importante que a gente tenha conceitos que valem para todas as especialidades médicas. E aqui nessa aula eu vou tratar isso com vocês. Quais são as múltiplas, a visão global, qual que é a nossa visão específica da formação médica, né? E que vai valer para todo mundo, independente da especialidade, do local e do caminho que a pessoa vai desenvolver ao longo da sua carreira. Então, ponto inicial, tenha um plano de desenvolvimento de competências. A gente deve saber que para a prática da medicina, nós precisamos desenvolver ao longo da nossa formação múltiplas competências. É importante a gente também saber que essas competências são adquiridas nos 6 anos da formação durante o curso, durante a nossa graduação, mas também elas devem ser revisadas e desenvolvidas e aprofundadas e aprimoradas ao longo de toda a nossa carreira. Então, além de, durante o processo da formação dos 6 anos de medicina, você ter a plena noção de quais são essas competências, quais são aquelas que são necessárias para ouvir o paciente, comunicar com o paciente, comunicar com as equipes multidisciplinares e os seus colegas, fazer um raciocínio clínico para desenvolver uma hipótese diagnóstica, quais são os caminhos para que você, após a hipótese diagnóstica, possa confirmá-la através da anamnese, do exame físico e também dos exames complementares e também de todos os outros aspectos do conhecimento médico. Outras competências importantes são aquelas que vão oferecer a você a forma de manter-se continuamente em conhecimento. Então, aprender a aprender. Essa competência é fundamental para ser desenvolvida ao longo da sua formação. Você deve também criar, desde o início da sua formação, um plano de revisão, de autoavaliação. Será que eu estou desenvolvendo todas essas competências? Se eu não estou desenvolvendo, qual é o caminho, qual é o meu plano individual de melhoria, de ajuste dessas competências que estão faltando em mim? A base da carreira médica é a aquisição contínua de conhecimento, aperfeiçoamento e de competências. Lembre-se, ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, o conhecimento ele só soma e ele nunca pode ser reduzido. Então é importante que você tenha sim esse planejamento, esta atenção e tenha ciência de que as competências relacionadas à atuação da medicina são de desenvolvimento no curso e ao longo de toda a sua carreira.
Você deve planejar o seu currículo, é outro ponto importante. Como assim? O planejamento curricular, ele passa desde, durante a sua formação, você entender como está a jornada formativa pela matriz curricular do seu curso de medicina. Mas, ao mesmo tempo, você deve observar aquilo que falta, aquilo que você pode complementar, né? E quais são essas oportunidades que você pode desenvolver para que você amplie os seus conhecimentos, tanto durante a graduação como posterior à graduação. E o plano de desenvolvimento curricular passa por isso. As múltiplas oportunidades que o curso de medicina oferece através de mentorias, ligas acadêmicas, estágios, iniciação científica e cursos de extensão vão propiciar a você experiências únicas que vão ampliar esse seu conhecimento e fazer com que você tenha um maior desenvolvimento da sua carreira. É importante você também pensar que no processo de aquisição desses cursos, desse desenvolvimento, você deve também construir a certificação para isso, para que você possa utilizar depois todo esse tempo que você dedicou para melhorar o seu desempenho durante o concurso para residência médica. Depois da sua formação, ou seja, após o término da graduação, o planejamento do seu currículo através das especializações, aprofundamentos, residências médicas, são muito importantes para que você construa a sua história, tá? Através do seu currículo e comprove através dessa história gerada, tá? Todas essas competências que você acumulou ao longo do tempo que lhe permite ser especialista ou o médico que vai ser capaz de atender as demandas dos pacientes que lhe procuram. Para a nossa formação, algumas pessoas são fundamentais. Eu vou chamá-las aqui de mentores. Então, busque mentores, tenha mentores ao longo da sua formação médica. E isso não só na sua graduação, mas durante todo o processo da formação. No seu desenvolvimento profissional, você precisará de orientações, né? E tê-las através de profissionais com mais experiência que você vai fazer com que você tome decisões tanto para o caminho da sua carreira, para a construção do seu currículo, como também vai facilitar, vai orientar, fazer com que você corte caminho algumas vezes, não no sentido ruim, mas sim para que você pegue o caminho que vai te levar ao seu objetivo de maneira mais rápida. Nós, ao final do curso, somos a somatória de todos os mentores e todas as pessoas que passaram ao longo da nossa formação e que nos auxiliaram a adquirir uma competência, a vencer uma dificuldade, a adquirir um novo conhecimento. E na nossa prática do dia a dia, é muito comum que a gente se recorde destas pessoas, né? E de maneira muito carinhosa, porque o conhecimento que elas nos transmitiu nesse processo de formação fez com que a gente chegasse até o profissional que nos tornamos, que nos tornaremos, e isso faz toda a diferença, né? Ou seja, busque pessoas que vão realmente inspirar você a ser sempre o seu melhor. Os mentores são fundamentais para esta nossa caminhada. Para que a gente tenha um desenvolvimento de carreira eficaz, é muito importante que a gente saiba aonde a gente quer chegar. Ou seja, devemos estabelecer bem os objetivos da nossa carreira. E para isso, é muito importante que você faça um planejamento de ponta a ponta. Obviamente, a gente sabe que no curso da nossa vida, os planos podem mudar. Coisas acontecem, portas se fecham, outras se abrem e a gente muda de curso. Então é importante que você, ao criar esse plano, tenha a tranquilidade de saber que ele pode modificar-se ao longo do tempo. Mas não ter um plano fará com que você fique à deriva e não saiba quais são as melhores decisões para cada um dos momentos cruciais da carreira. Mesmo durante a graduação, temos múltiplas opções. Qual é o melhor
estágio, se eu devo fazer uma monitoria de uma disciplina ou de outra, e várias outras oportunidades que nos aparecem. Portanto, é importante que você tenha desde o início um planejamento. Quais são as competências que eu devo adquirir? Qual é a especialidade que eu quero cursar? Quando eu pretendo terminá-la? Qual é o local onde eu gostaria de exercer a medicina? Eu gostaria de exercer num grande centro, numa cidade do interior? Eu pretendo seguir uma carreira acadêmica ou eu prefiro ficar focado na assistência? Não há nenhum problema nessas múltiplas escolhas, mas é muito importante que você pense e reflita qual é o seu objetivo, aonde você deve chegar, qual é a prática da medicina que funciona para você. E dentro disso, lembrar-se que outros aspectos devem ser contemplados. Por exemplo, as questões financeiras, o planejamento familiar, quando vai se casar, se terá filhos. Então, todos esses aspectos fazem toda a diferença dentro do seu planejamento, sabendo que, obviamente, a vida muda e os planos eventualmente podem mudar, mas com um foco e com um objetivo em mente, isso tudo fica muito mais fácil. Um outro ponto fundamental para o desenvolvimento da carreira é a escolha da especialidade. Hoje, pensamos sim, sempre em especialidades, ou seja, os 6 anos de formação em medicina vai te dar a habilidade, a competência para ser um bom médico, mas é necessário que você pense sempre em como continuar se aprimorando e como desenvolver a sua especialização. Seja ela a especialização de medicina, de família e comunidade, seja ela uma especialidade clínica, seja ela uma especialidade cirúrgica, seja ela uma especialidade que lhe permita fazer tanto o atendimento clínico como procedimentos, né? Ou puramente baseada em procedimentos, ou uma especialidade que trabalhe única e exclusivamente com a medicina diagnóstica. As múltiplas áreas que a medicina nos oferece também múltiplas oportunidades de atuação. Portanto, também é muito importante que a gente tenha conosco essa ideia. Qual é o dia a dia de atuação que eu gostaria para a minha vida e a minha carreira? E a escolha da especialidade está muito focado nisso. E é importante que você tente conhecer de maneira mais profunda as principais especialidades que você pretende fazer, ou que sejam aquelas que você, ao longo da sua graduação ou nos primeiros anos da sua formação, te deixaram mais próximos daquilo que você entenda o dia a dia adequado para você. Procure experiências que lhe permitam fazer esta vivência do dia a dia da especialidade. O dia a dia do bloco cirúrgico, o dia a dia de um consultório, o dia a dia de uma estação hospitalar, o dia a dia dentro de uma unidade diagnóstica de um hospital ou de uma clínica que trabalhe com essa área. Como você tem anteriormente, a medicina é uma profissão, é uma área que tem uma evolução contínua, que tem mudanças contínuas e que exige do profissional, também uma evolução contínua. Portanto, é fundamental que você tenha o seu plano de melhoria, que você tenha planejado quais são os cursos, quais são os congressos, quais são as mentorias, as orientações que você vai seguir durante a graduação, durante a pós-graduação e posteriormente já com a carreira plenamente desenvolvida, com a sua especialidade, com o seu título de especialista, como você se manterá atualizado. Existem múltiplas formas para isso, através de artigos científicos, através de livros, através de cursos, através de congressos, através da sua filiação a uma sociedade de especialidade que oferece educação médica continuada de maneira sistematizada. Mas é muito importante que você não se deixe estagnar. Na medicina, ou estamos evoluindo e em melhoria contínua, ou estamos ficando para trás.
Para esse plano de melhoria contínua, um dos pontos fundamentais é a língua estrangeira. A gente sabe que internacionalmente a língua escolhida para a comunicação científica é o inglês. Portanto, é importante que você, durante a sua formação, tenha um investimento para o aprendizado e o desenvolvimento da sua habilidade na língua inglesa, pelo menos. A sua comunicação científica, a sua leitura científica e a sua evolução na carreira, a sua atualização na medicina ficará muito mais fácil. Você ficará muito menos restrito às múltiplas opções do dia a dia da sua formação se você tiver um inglês com boa habilidade, pelo menos de leitura, de preferência com boa escuta e também falando e escrevendo. Para que você tenha todo esse plano de desenvolvimento de carreira e também um plano de melhoria contínua, um outro aspecto fundamental é que você tenha um bom planejamento financeiro. Os cursos, a sua formação demandam de você não só investimento de tempo, o que é muito importante, como também um investimento financeiro. Então, ao longo da sua formação, tenha uma reserva financeira, um valor que você vai destinar tanto para guardar, para ser usado adiante, como também um valor que você destine mensalmente, anualmente, para a sua melhoria contínua. Língua estrangeira, planejamento financeiro, tudo isso agrega valor e faz com que o seu plano de melhoria contínua siga adiante e você tenha a carreira que você sempre almejou. É muito importante que a gente invista em habilidades de comunicação e habilidades relacionais. A comunicação para os nossos pares, com as equipes multidisciplinares, para com o nosso paciente, a comunicação para que eventualmente você possa dar uma aula, oferecer um curso. É fundamental que você tenha essa habilidade bem desenvolvida, né? E tenha tranquilidade de se comunicar de maneira assertiva e também eficaz. Nós teremos aqui um módulo destinado só à comunicação, a esta habilidade tão importante na área da medicina. Um outro ponto são as habilidades relacionais, soft skills, empatia, né? A capacidade de trabalho em conjunto, né? A habilidade emocional para lidar com os múltiplos problemas que a prática da medicina nos ofertam no dia a dia, são fundamentais e fará com que você seja um profissional, né, que seja mais atento às pessoas que trabalham com você e também aos seus pacientes, permitindo um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento da sua carreira e fazendo com que você seja mais querido no dia a dia pelos seus pares e pelos seus pacientes. Portanto, não deixe de investir na comunicação e nas habilidades de relacionamento. Elas são fundamentais para que você tenha um pleno desenvolvimento da sua carreira e facilitarão de maneira muito importante a prática do dia a dia da sua medicina. Fique atento às novas tecnologias e mudanças na prática médica e na sociedade. Vivemos um tempo de evolução contínua. A gente sabe que mudanças disruptivas acontecem o tempo todo, com impacto sobre a sociedade, sobre as nossas relações, sobre a nossa atividade médica. A ciência também nos traz informações que mudam o nosso dia a dia. A tecnologia agrega valor à medicina de maneira contínua, fazendo com que a gente tenha a necessidade de aprender sobre novas tecnologias diariamente, quase todo o tempo. Desenvolver essas habilidades, ficar atento àquelas que são fundamentais, aquelas que ainda estão por vir, né? E aquelas que não trazem e não agregam valor na prática do dia a dia, também é fundamental. Lembrando que essas mudanças tecnológicas, as mudanças sociais, fazem também com que tenhamos mudanças também na regulamentação da nossa carreira,
na normativa jurídica. Portanto, é importante que você compreenda os múltiplos aspectos jurídicos que possam estar implicados nisso. E daí a necessidade de a gente ter um módulo também no curso Vida e Carreira que vai tratar de maneira muito assertiva, tá, essas questões jurídicas do dia a dia da medicina, também envolvendo a tecnologia que utilizamos para o contato e o desenvolvimento da nossa carreira. Portanto, não fique parado, não perca o foco, né, no desenvolvimento, e saiba que para a prática da medicina, tanto a evolução da ciência e da tecnologia na área médica, como também aquela evolução relacionada à mudança dos aspectos da sociedade relacionados à tecnologia, fazem diferença, e você deve estar atento para quais seriam as implicações destas mudanças no seu dia a dia. Para finalizar, um dos pontos mais importantes é a nossa saúde. Sem saúde, nós não conseguiremos desenvolver uma carreira e não teremos uma vida plena. Portanto, tenha bons hábitos de vida, preocupe-se com a sua alimentação, preocupe-se com o sono, preocupe-se com a prática de atividade física. Vou falar com vocês como eu falo para os meus pacientes. Atividade física é inegociável. Temos que ter um horário dedicado a ela, porque faz toda a diferença na nossa energia, no nosso foco, na nossa memória, na nossa disposição para enfrentar todos os desafios que enfrentamos no dia a dia da prática médica. Portanto, cuidar da sua saúde não é algo que deva ser deixado de lado, esperando você chegar até um ponto da carreira para que você volte e resgate a sua saúde. Além do cuidado da nossa saúde física, dos aspectos que falei sobre manutenção de um bom sono, né, uma boa alimentação e a prática de atividade física, do balanço entre o trabalho e o lazer, é muito importante estarmos atentos à nossa saúde mental. A gente sabe que o trabalho, o dia a dia da profissão médica é extenuante e muitas vezes associadas a ansiedades, transtornos depressivos e outras alterações que impactam de maneira muito importante na saúde mental. Sempre esteja atento ao seu comportamento, ao seu humor, e sempre busque ajuda, busque atenção, busque uma conversa e busque um profissional quando necessário for, para que você não permita que um desbalanço da sua saúde mental impacte negativamente sobre a sua vida. Sabendo se observar e sabendo pedir ajuda, as coisas se resolvem, você tem uma melhora global da sua saúde e também dos seus relacionamentos e da sua carreira. Espero que vocês tenham, então, depois dessa introdução ao planejamento da carreira médica, com esses 11 passos que eu coloquei para você, né, tenho compreendido um pouco mais sobre o desenvolvimento da carreira médica, como a gente deve planejar, né, cada um dessas questões colocadas. Ao longo do curso, vocês encontrarão vários outros temas específicos, tanto no desenvolvimento técnico da carreira médica, como nos aspectos outros que eu comentei: financeiro, contábil, leis e medicina, comunicação e o desenvolvimento de habilidades em gestão na área da saúde. Eu espero que você goste, que você permaneça com a gente, fique com a MediGo, acompanhe os nossos conteúdos e traremos sempre mais informações de qualidade, cursos que vão agregar à sua formação.